Bom dia, irmão. Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um comentário nesse sábado, né? E o comentário de hoje, né? É ressurreição e reencarnação. Porém, antes de começarmos ao comentário, vou fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né, por mais um comentário de sábado, né, que o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Então, peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário, né, de sábado, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus. Eu vou fazer o comentário, né, mas quem quiser mais informações, é só dar uma estudada aqui no Evangelho do Mestre Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Allan Kardec, que é sobre o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né, e vão se informar mais um pouquinho. Só estudar um pouquinho, né, quem quiser mais. Então, vamos entender ressurreição e reencarnação. A ressurreição, antes para os judeus, era a reencarnação, né? Só que eles não tinham toda essa informação, né, que nós temos hoje, né? Porque que aí Jesus vem e fala, né? Para conhecer o reino de Deus, né, ou para entrar no reino de Deus, primeiramente temos que reencarnar de novo, renascer de novo, né? Só que os judeus na época não tinham toda essa informação, então para eles ressurreição era reencarnação. E eles também estavam aguardando o Messias, né? E a informação que eles tinham sobre esse Messias, quem ia dar era o Elias, estava aguardando esse espírito Elias, que ia passar essa informação. Só que esse espírito Elias, ele não veio como Elias, ele veio como João Batista. João Batista que batiza o Mestre Jesus de Nazaré, né? Então eles tinham um problema assim, de informação, né? Eles achavam que tudo vinha da água, né? A água tinha uma grande importância para eles, né? Eu vou daqui a pouco até explicar um dos motivos por causa da água, né? Então, o que acontecia? Até Nicodemos, né, que perguntou a Jesus como que um espírito, né, uma pessoa assim idosa como ele, podia adentrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo um bebê, né? Então tinha uma grande dificuldade de entendimento que hoje nós temos todo entendimento sobre esse aspecto, né? E não falta literatura, não falta livros, não falta palestras, não faltam comentários sobre o tema, né? Então o tema ele é vasto de informação, é só quem quiser estudar sobre esse tema e se aprofundar sobre o tema vai ter toda essa informação. Agora vamos entender aqui, para falar da água, né? Que depois a gente volta em citar mais exemplos de ressurreição e reencarnação. O que acontece? Para a gente falar da água, né? Quando ele fala da água, fala dos oceanos. Então a gente tem que entender o motivo que se levou. Então a gente tem que estudar lá atrás. O planeta Terra tem um dos seus cofundadores, que é o Mestre Jesus de Nazaré. Então o planeta Terra ele tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Então a idade do planeta Terra. Só que o planeta Terra no início foi um planeta altamente primitivo,
Então, para ter tudo aqui dentro do planeta, teve as explosões dos meteoros, né? Que as estrelas, quando elas vão morrendo, vai se tornar um buraco negro dentro dela, né? E esse buraco negro vai sugando essas energias até botar para fora. E dependendo da força dessas energias, aí você tem ferro, tem ouro, tem tudo ali, elas vão vir para a Terra, uma parte veio para a Terra também. Então, essa energia que ficou na Terra, que veio formando os gases, né? O gás, alguns minerais, petróleo, né? Então vem a formação da Terra nesse contexto. A Terra ainda continuava primitiva, então o oceano, aí que vem a questão da água, o oceano, ele vinha até a Terra, né? Porque o planeta era um planeta ainda descontrolado. Aí um planeta pequeno, né, explode no planeta Terra. Dessa explosão, desses fragmentos dessa explosão, surgiu o seu satélite, que é a Lua. Esse satélite, que é a Lua, ele tem um magnetismo muito forte, que ele atrai a Terra. Então, ele conseguiu montar o sistema de rotação, que é 24 horas, que a Terra não tinha. E a Terra se sente atraída nesse magnetismo pela Lua. Então, quando ela está próximo da Lua, a maré fica alta. E quando ela vai se distanciando da Lua, a maré fica baixa. Então, o que aconteceu? Quando o oceano, né, a maré só ficava alta e ia até a Terra, a água, existia seres, né, principalmente os primeiros seres, as monas, né, dentro do oceano, dentro da água. E quando a maré começou a ficar baixa, então a água saía da Terra, ficava lá só nos oceanos, iam crescendo bolsas d'água. E nessas bolsas d'água ia surgindo seres ali, que eram os seres aquáticos. E esses seres, eles começaram a sair da água e ir para a Terra, né? Até chegar ao ser humano que somos nós. Então houve aquela mutação, né? Agora, para chegar até a gente, que a gente vai estudar isso no próximo sábado, veio os exilados, né? Com a união do seu perispírito, né? Esse chamado a enxertise deles com os espíritos que estavam aqui, e deu a origem ao que nós somos hoje. Então, por isso, eles não sabiam desse detalhe. Então, eles sabiam que os seres humanos tinham vindo da água, mas não sabendo desse detalhe todo sobre a água. Então, por isso que o batismo é feito na água para eles, né? A água é muito importante, mas nós não viemos da água, né? O espírito não vem da água, o espírito vem do mundo espiritual. Então, é nesse contexto que acontece que eles acreditavam que a água era tudo forte, né? Tudo vinha da água. Agora, vamos entender, né? Alguns exemplos de ressurreição e de reencarnação. A ressurreição é quando o espírito ele volta para o mundo, ele vai se materializar, né, do mundo espiritual para o mundo terrestre, tá? Ele sai da condição de espírito encarnado, ele já está no mundo espiritual, que já fez a sua passagem, o espírito, mas ele tem uma necessidade de retornar. Tá? Ele volta como o espírito. Ou o espírito está encarnado, ele tem letargia, tá? Ele tem catalepsia, porque letargia é diferente de catalepsia. Letargia é quando todo o corpo ele fica paralisado, né? A catalepsia não, ela é uma parte do corpo que ela fica paralisada. Então, vamos pegar um exemplo.
o Lázaro, né? Quando Jesus, que aí ressuscita ele, né? O Lázaro já estava lá, estava morto, né? Só que o Lázaro pode ter tido letargia ou catalepsia, que temporariamente, aí o espírito ele tá no corpo, porque o cordão de prata dele não foi rompido, mas como isso é uma doença, ele vai ter ou teve a letargia, ou teve a catalepsia, né? Então ficou temporariamente para o ser humano é uma pessoa morta. Então Jesus, através das suas preces e tal, ele retorna. Então nesse momento ele está fazendo a ressurreição, né? Então Lázaro ali é um exemplo vivo da ressurreição. Aí vamos pegar o Mestre Jesus de Nazaré também. E o Mestre Jesus de Nazaré, quando ele é morto, né? Ele retorna para os seus discípulos, depois ele retorna outras vezes, ele retorna, ele faz a materialização do seu espírito, né? É onde ocorre a materialização do seu espírito. Ele vem, aparece para algumas pessoas, primeiro ele aparece para os seus discípulos, né? Como ele era, porque ninguém vai saber. Aparece uma outra pessoa, ninguém entender. Então aí ele está fazendo a ressurreição. Então a ressurreição é quando o espírito retorna na vida humana normal, né? Aí vamos entender, porque quando o caso do Mestre Jesus de Nazaré, um caso assim, eu sou médium, né? Então às vezes eu tenho visões, então eu vejo um espírito. Quando ele aparece para mim, ele está aparecendo, ele entra na minha visão, né, como efeito físico, porque eu estou materializando aquele espírito para eu vê-lo, né? Então é nesse contexto que aparece a ressurreição. A reencarnação é quando o espírito, que é isso que Jesus fala, é para reconhecer, para adentrar ao reino de Deus, temos que renascer de novo. E o renascimento é reencarnação, né? Porque são as reencarnações que vai fazer com que a gente evolua, né? E o nosso processo evolutivo, ele está nas nossas ações e nossos exemplos também, né? Aonde que eu vou aprender com aquele meu procedimento é onde eu vou ensinar também através dos meus exemplos. É um processo de caridade, é um processo de evolução minha, né? Então, a reencarnação é assim. Agora, como é que acontece no mundo espiritual a reencarnação? O espírito, ou ele escolhe ou não, vai depender do grau evolutivo, né? Esse é o processo de reencarnação. Aí é escolhido os pais, o dia que ele vai nascer, o dia que ele que vai retornar ao mundo espiritual. Aí tem também a sua reencarnação. Então, esse espírito escolheu um pai ou a mãe. Então, esse espírito vai... no dia que esse pai e a mãe vão fazer sexo, esse espírito vai para o local onde o pai e a mãe estão fazendo sexo. E quando une, né, o óvulo com o espermatozoide, esse espírito ele nasce dentro do ventre da mãe. Tá, aí o que vai acontecer? O espírito, quanto mais ele vai fazendo reencarnação, ele vai sabendo diminuir o seu espírito para formar um outro corpo. O espírito continua o mesmo, porque cada encarnação só muda o corpo. Aí, o que acontece? Essa união entre o espermatozoide e o óvulo, né, o espermatozoide do pai e o óvulo da mãe, vai ter uma explosão de informação dos dois pais, né, do pai e da mãe, né?
o que eles fazem, a família deles. Então, toda a informação aquele espírito vai receber. Agora, como que vai receber? O perispírito que nós temos, né? Ele vai pegando essas informações e moldando o nosso corpo, né? E aí o espírito ele vai diminuindo de tamanho, né? Então é por isso que o Nicodemos não sabia, né? Como surgia essa informação, como que o espírito faz, um espírito adulto, idoso, ele vai então o espírito ele fez a passagem da vida material. Então ele já sabe a técnica. Quando ele não sabe a técnica, como um espírito que é retardado, né, tem algum problema mental forte, aí os outros espíritos vão fazer essa diminuição do espírito para ficar dentro do ventre da mãe. Aí o perispírito vai vai juntando molécula por molécula. Quando termina essa junção, e dependendo do grau de evolução do espírito, a encarnação dele está formada. Então, a encarnação antes do espírito, a formação dele, começando dentro do ventre da mãe, e até os 7 anos de idade, quando ele já nascia, quando ele vinha para a vida externa, né? Agora, com muito espírito mais maduro encarnando, né? Principalmente de 89 para cá, os espíritos, né, que estão reencarnando, a reencarnação dele está sendo formada mais rápido por causa da evolução dele, porque são mais maduros. Então tem espírito com a formação já com 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos, por causa disso. Por isso que nós vamos ver aí crianças muito inteligentes, né, com mediunidade mais avançada por causa do amadurecimento do espírito, né? Então, é nesse contexto que acontece a reencarnação, né? Isso que Nicodemos não sabia, e aí esse espírito ele vai ter, aí, dependendo dele, né? E dependendo da reencarnação dele, das necessidades, ele começa a ter uma vida longa ou curta, aí vai depender, né? Então, é nesse contexto que acontece a reencarnação do espírito, porque o espírito necessita muito aprender, porque ele já vem, ele começa nessa fase do reino mineral, reino vegetal, reino animal, e está no reino hominal, que é o nosso reino. Depois ele vai na última fase do reino angelical, que é o seu aprendizado. Então, vamos reencarnar bilhões de anos, né? Vamos reencarnar, porque só Jesus aí, ele tem mais de bilhões de anos aí, e a última foi há 2022 anos atrás, sua reencarnação, né? Então, é esse contexto de informação, de ressurreição e de reencarnação, né? Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, e o próximo tema vai ser sobre os exilados, né? Eu vou falar, nós temos 6 grupos, né, exilados de outros planetas que vieram para cá. São assim, espírito que foram expulsos, que o planeta ele entrou num outro ciclo, ele não acompanhou, foram expulsos. O que vai acontecer aqui, a partir de 2057, os espíritos que não se enquadrarem dentro do contexto do planeta de regeneração serão expulsos. Já está sendo, e já tem alguns espíritos sendo expulsos por causa desse contexto, né? Então, eu vou falar, são 6 grupos que vieram para cá. São os 4 capelinos, né? Arianos, hindus, egípcios e hebreus, e os outros 2, um é oriental, os outros são os negros, né? Mas eu vou falar dos 2 capelinos, que são os Vedas, que são os arianos e os hindus, né? Então, vai ser essa informação que eu vou trazer no próximo sábado. Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões,
meu anjo guardião, por mais um sábado de comentário, né, que foi muito importante, e com certeza eu consegui meu objetivo de levar uma mensagem para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.